No turbilhão de escândalos que marcou o ano de 2017, o Brasil foi confrontado com a saga que envolvia o governo, um sistema de corrupção e uma figura até então desconhecida para muitos, a JBS. A empresa ganhou atenção não apenas como a protagonista em um dos episódios mais dramáticos da história política do país, mas também por despontar como a maior empresa de processamento de proteínas do mundo. Hoje, vamos mergulhar na história que revela como uma microempresa familiar se transformou em um império global, rodeado de escândalos, alcançando números e crescimentos monumentais e passando por transformações ao longo do caminho. Eu sou Isis Franco e seja muito bem-vindo ao VP Capital. Antes de contarmos a história da JBS, é preciso que você se familiarize com quem é essa empresa, ou pelo menos o que apontam os números e dados que a definem. A JBS se destaca como a maior processadora de carnes global, operando no setor de frigoríficos e abrangendo proteínas bovinas, suínas, ovinas, pescados e aves, além de fabricar alimentos convenientes e de alto valor agregado. Atualmente, sua equipe abrange cerca de 270 mil funcionários e colaboradores espalhados pelo mundo. A empresa afirma atender mais de 350 mil clientes em 190 países, com uma rede de mais de 250 fábricas ao redor do mundo. A JBS surgiu como uma empresa familiar, que mais tarde deu origem ao grupo JF, holding que administra as mais de 50 marcas de diferentes segmentos do grupo. Agora sim, voltemos ao passado, onde essa história começou. José Batista Sobrinho é o nome do jovem mineiro que aos 12 anos deixou o estado de Minas Gerais e se estabeleceu em Goiás. Ali, junto com seu irmão Juvencio Batista, começou a criar e a vender gado para os açougues de sua região de Nerópolis. Com o tempo, José Batista ficou conhecido como Zé Mineiro na região, e foi ao ganhar experiência com a venda de gado para açougues que ele e o irmão perceberam que essa não era a atividade mais lucrativa. Naquela época, na década de 50, os açougues pagavam um valor fixo e fechado pela unidade do animal, mas naturalmente se beneficiava quando o gado estava gordo e bem tratado, porque comercializava sua carne na venda por quilo. Foi por conta dessa premissa que os irmãos decidiram abrir seu próprio açougue na cidade de Anápolis, no interior do estado de Goiás. Surgia assim em 1953 a Casa de Carnes Mineira, com capacidade de abate de uma cabeça de boi por dia. Na época, ninguém poderia imaginar, mas a casa era o primeiro protótipo do negócio que viria a se tornar o maior do mundo no seu segmento. Com a construção de Brasília, na mesma região em que os irmãos mineiros operavam seu açougue, surgiu uma oportunidade única para expandir os horizontes comerciais. A demanda crescente devido às empreiteiras que alimentavam os trabalhadores da construção civil transformou Brasília em um mercado ávido por carne, um cenário inédito para o estado de Goiás. Percebendo essa oportunidade, os irmãos decidiram abrir uma nova unidade do frigorífico em Formosa e renomear a marca para Friboi, uma fusão de frigorífico e boi. Nos anos seguintes, Zé Mineiro se casou e teve 5 filhos. Entre eles, no mundo dos negócios da família, tiveram destaque os 3 filhos homens, Júnior, Wesley e Joesley Batista. Esses nomes voltarão a aparecer indefinidamente nessa história. Afinal, eles foram peças fundamentais em tudo o que desenrolou em relação à companhia nos próximos anos. Os irmãos mineiros seguiram o plano de expandir a Friboi e, com a alta demanda vinda de Brasília, conseguiam capital para ir comprando frigoríficos endividados e reerguiam o negócio sob a nova marca e administração. Em 1980, Júnior, o filho mais velho, aos 20 anos de idade, foi nomeado presidente da Friboi. No mesmo ano, Zé Mineiro adquiriu uma nova unidade do frigorífico em Planaltina e uma fábrica de sabão em Lusiânia, que recebeu o nome de Flora, uma homenagem à sua esposa. Na sequência, chegou a vez de Wesley, que aos 17 anos assumiu a nova operação do frigorífico, que abriu uma unidade em Lusiânia, com capacidade de abate de 260 bois por dia.
Em 1989, aos 16 anos, Joesley, o caçula, assumiu a administração da fábrica de sabão. E assim, os 3 filhos do fundador entraram indefinidamente para os negócios da família. Em 1993, a Friboi realizou a sua primeira grande aquisição, quando comprou o frigorífico de uma gigante em queda, a unidade do grupo Bordon, na cidade de Anápolis. Já em 1995, os irmãos Zé Mineiro e Juvencor Batista encerraram a sociedade que tinham nos negócios até então. E desse encerramento, o irmão Juvencor ficou com as terras da sociedade, e Zé Mineiro ficou com os frigoríficos da Friboi e também com as dívidas do negócio. Apesar da manobra arriscada, mais tarde essa se provou uma boa decisão. Sem a influência do tio nos negócios, Wesley e Joesley ganharam ainda mais espaço e autonomia em suas gestões e seguiram com a estratégia de identificar e comprar frigoríficos endividados para incorporá-los à marca Friboi. Foi assim que nos próximos 3 anos que se seguiram, eles adquiriram as marcas Anglo, Sadia e Mourão. As 3 representavam juntas os maiores frigoríficos do Brasil naquele ano de 1999. A Mourão, por exemplo, situada em Andradina, interior de São Paulo, já possuía uma sólida infraestrutura na cidade. Diante disso, a Friboi transferiu sua sede para este local, impulsionada não apenas pela estrutura pré-existente, mas também pelos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado de São Paulo às empresas interessadas em exportar seus produtos. Esse movimento marcou a entrada da Friboi no mercado externo. Para sustentar esse crescimento, os frigoríficos dos irmãos Batista, em 2002, abatiam em média 5.800 cabeças de gado por dia. No ano de 2003, inspirado em um projeto da Coreia do Sul, o governo brasileiro passou a oferecer incentivos para o crescimento de empresas nacionais, através de um projeto de fomento da indústria que ficou conhecido como Política dos Campeões Nacionais. Através dele, o governo tinha o interesse de se tornar parceiro dos empresários, oferecendo facilidades de regulamentações de lobby internacional e crédito subsidiado para o desenvolvimento da indústria. Tudo isso seria feito através do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que oferecia aos empresários empréstimos com juros abaixo do valor praticado pelo mercado. Em troca, o banco recebia através de dívidas subsidiadas ou participações dos negócios. Como bom brasileiro, você deve se lembrar que esse sistema de favorsismos entre governo e empresas acabou sendo apontado mais tarde como um grande esquema de corrupção, do qual a Friboi foi acusada de fazer parte. Em 2007, com os altos valores em caixa injetados pelos empréstimos com o BNDES, deu-se início também a uma nova fase da Friboi, que foi marcada por grandes aquisições e expansão internacional. Vale lembrar que um pouco antes disso, em 2005, a empresa já havia adquirido a marca Swift, da Argentina, e o filho mais novo, Joesley, assumiu a presidência da empresa a partir de 2006. Naquele momento, Júnior, seu antecessor, decidiu seguir a carreira política. De volta mais uma vez ao ano de 2007, que ficou marcado como um ano de grandes mudanças e expansão para a Friboi, foi nesse período que os irmãos Batista, que ainda estavam no comando da empresa, Joesley e Wesley, decidiram mudar o nome do grupo da Friboi para JBS, que nada mais é do que as iniciais do nome de seu fundador, João Batista Sobrinho, o famoso Zé Mineiro. A mudança ocorreu principalmente pelo desejo dos empresários de desassociar a companhia da vida política do irmão mais velho, já conhecido no mundo político como Júnior da Friboi. Na ocasião, além do novo nome, a empresa ganhou uma nova configuração e abriu seu capital na B3 sob o ticker JBSS3. O montante que entrou em caixa advindo dos novos acionistas foi mais um pontapé para sua expansão. Apenas o BNDES comprou na época 13% do capital da JBS, pelo montante de 580 milhões de reais. Com esses recursos, a empresa adquiriu ainda naquele ano a Swift Estados Unidos e a Swift Austrália, grandes players do mercado de carne de cada país. No ano de 2008, os Estados Unidos sofreu uma grande crise que deixou o mercado da carne no país
fragilizado. Foi nesse cenário que a JBS conseguiu, na época, adquirir a Smithfield Beef, simplesmente o maior frigorífico americano. Em uma sacada de oportunidade, prontamente após a aquisição, a JBS tentou comprar também o frigorífico National Beef, um outro grande player nesse mercado. Mas quando o negócio já estava quase fechado, o governo americano interferiu, impedindo a compra de ser feita. Isso porque a JBS já era a dona da Swift Estados Unidos e a recém-proprietária da Smithfield Beef. Caso fechasse negócio com a National Beef, ela seria literalmente a empresa detentora de todas as principais fornecedoras de carne para o país americano, podendo assim controlar o valor de mercado desse produto ao acabar com a concorrência. Impedida de adquirir novos negócios de bovinos no país, a JBS adquiriu a Pilgrim's Pride, a maior empresa de criação e processamento de aves dos Estados Unidos, por 2,8 bilhões de dólares. Foi a partir dos Estados Unidos que a JBS se expandiu para todo o mundo e transformou-se na maior processadora de proteína animal de todo o globo. Foi após chegar a esse feito que os irmãos Batista perceberam que o mercado da carne estava pequeno demais para o seu potencial de crescimento. Aqui no Brasil, a JBS já era detentora de marcas de conveniência como indústrias de sabão, couro e produtos de higiene. Mas agora, com a grande expansão internacional, essa também era uma oportunidade de diversificar a marca mundialmente. A exemplo disso, a antiga operadora financeira da empresa deu origem ao banco JBS. A empresa também passou a investir na plantação de eucalipto, fundando a empresa Florestal. Notícias vinculadas em 2017, ano em que estourou a Operação Lava Jato, que envolveu o nome da empresa, apontaram que a Florestal foi adquirida em parte com capital da família Batista e em parte com fundos dos empréstimos da Petros e da Funsef, que são os fundos de pensão e aposentadoria da Petrobras e da Caixa Econômica Federal, respectivamente. Nos próximos anos, a empresa entrou para o mercado de celulose, passou por um rebranding e mudou o seu nome para Eldorado. A compra de novas empresas não parava de acontecer, e nos próximos meses o grupo expandiu para Argentina, Uruguai e Venezuela. Compraram também a australiana Tasman e metade da Inalca, um dos principais players europeus do mercado de carne bovina. No ano de 2010, foi a vez de outra empresa australiana fazer parte do grupo, a Rockdale Beef, e em 2011, outra empresa italiana, a Rigamonti Italia, uma das principais empresas de embutidos do país. Em 2012, a JBS se tornou a proprietária da XL Foods, empresa canadense com atuação no mercado americano. Enquanto isso, no Brasil, as compras e fusões continuavam avançando. No ano de 2009, por exemplo, a fusão pouco explicada da JBS com a Bertin colocou a marca Vigor no portfólio da empresa. Anos mais tarde, todavia, descobriu-se que a fusão foi feita através de uma offshore chamada Blessed, que pertencia aos irmãos Batista, mas que levantou a suspeita de envolver como sócio o nome de algum personagem do grupo político. Até o ano de 2022, por exemplo, membros da família fundadora da Bertin tentavam reverter na justiça a fusão das duas empresas que havia ocorrido há 12 anos atrás. Mas sem sucesso, a marca continua fazendo parte do grupo JBS. Ainda com os fundos oferecidos pelos empréstimos do BNDES, dos fundos de aposentadorias e também do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, o grupo realizou a compra do Banco Matone, Banco do Rio Grande do Sul, que foi incorporado ao Banco JBS e que deu origem ao banco original e à marca PicPay. A marca de sabão chamada Flora, que surgiu lá em Lusiânia muitos anos atrás, se lembra dela? Pois bem, ela virou um conglomerado de marcas que tem a Minuano como sua linha principal. Ainda relacionado ao mercado de carnes brasileiro, a JBS decidiu lançar uma linha de carne com valor agregado e decidiu reaver o nome Friboi para essa sua linha especial.
Na época, o marketing de lançamento da linha foi exaustivamente reproduzido na TV, trazendo o ator Tony Ramos e o cantor Roberto Carlos como garotos propagandas dessa linha. Caso similar ocorreu quando o grupo comprou a Seara e decidiu fazer o rebranding da marca, criando uma enxurrada de comerciais que traziam a Fátima Bernardes para falar do produto na TV. Em 2014, eles compraram as linhas de transmissão de energia de 4 estados brasileiros. Essas linhas deram origem à Ambar, empresa de soluções de energia elétrica. Em 2016, adquiriram a Tyson Foods Brasil e México, além da Céu Azul, Big Frango e Bela Foods. Com tantas empresas em setores e países diferentes, os irmãos Batistas decidiram criar o grupo JF Investimentos, uma holding que administra as mais de 50 marcas do grupo JBS. Agora, antes de continuar, vamos falar um pouco sobre a AUVP Capital. No link da descrição e no QR Code aqui da tela, você conhece mais dos nossos serviços para grandes fortunas e fala diretamente com um dos nossos consultores, AUVP Capital. Tudo o que você precisa para gerenciar seu dinheiro em um só lugar. Clique aqui. Quando, em 2017, como já mencionamos aqui e como você deve se lembrar, veio à tona através da Operação Lava Jato o escândalo que ligava o governo vigente à JBS. Deu-se início a uma delação premiada, feita pelos irmãos Batista para o Ministério Público. Os detalhes dessa delação e da Operação Lava Jato, assim como a participação da empresa com os episódios ocorridos, podem ser conferidos em toda a mídia, e não é nosso foco aqui. A nível de conhecimento prático sobre a história da empresa, vale-se dizer que após a delação, a JF fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e se comprometeu a pagar uma multa de 10,3 bilhões de reais aos cofres públicos. Valor este próximo ao que foi emprestado à empresa nos últimos anos, um montante de 8 bilhões de reais. Mas o pagamento desse montante foi suspenso pelo STF e o TCU passou a reconhecer como regular os investimentos que foram feitos pelo BNDES na empresa. Assim sendo, hoje a JF busca na justiça o ressarcimento de 3 bilhões de reais, que já haviam sido pagos como multa até então. Isolando as questões políticas, as últimas atualizações sobre a empresa é que agora, em março de 2024, após 8 anos, Joesley e Wesley Batista voltaram a fazer parte do conselho da JBS. Os irmãos estavam afastados da presidência e do conselho da empresa desde 2017. O maior desafio dos irmãos agora parece ser convencer o mercado de que estão aptos para assumir os cargos e reconstruir a reputação abalada do grupo perante o mercado global. Em julho de 2023, as ações da empresa chegaram a disparar na Bolsa de Valores brasileira quando foi feito o anúncio de que a gigante tinha o objetivo de ser listada na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York. Na época, em relação a essa notícia, uma audiência pública realizada pelo Comitê de Finanças do Senado dos Estados Unidos sobre cadeias produtivas de gado e desmatamento da Amazônia reuniu um grupo de parlamentares americanos e europeus que apresentaram um comunicado que pediam a seus respectivos países que conduzissem investigações legais sobre a empresa brasileira para averiguar as denúncias de que a JBS está ligada a práticas criminosas de desmatamento ilegal da Amazônia e práticas anticompetitivas relacionadas a abuso da companhia na cadeia de produção de alimentos. Em paralelo a tudo isso, os irmãos Batista parecem não se abalar com os ocorridos e no último mês anunciaram um investimento de 25 bilhões de reais na Eldorado Brasil e 125 milhões na unidade de bovinos da JBS. Agora, o que irá acontecer com o conglomerado do clã Batista, com os próprios irmãos e o mercado global, isso ninguém sabe dizer. Mas é relevante que observemos os desfechos dos próximos capítulos dessa história. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém. Vem cá, mãe, tamo junto. Até a próxima!